Assista até o final para conhecer a história de um padre que morreu em plena missa, certo de sua santidade, mas despertou nas trevas do umbral sem aceitar que o orgulho o havia afastado da luz divina. Nem a batina esconde a sombra do orgulho. Meu nome é Padre Anselmo Duarte, e morri acreditando ser um homem de fé inabalável. Tinha 57 anos quando o coração me traiu durante a missa de domingo, diante de uma igreja lotada. Lembro-me da última frase que pronunciei antes de tombar sobre o altar, que só os justos merecem o céu. Mal sabia eu que minhas palavras ecoariam como ironia no mundo espiritual. Nasci em uma pequena cidade de Minas Gerais, filho de gente simples e devota. Desde cedo fui levado para o seminário, e lá aprendi mais sobre obediência e disciplina do que sobre amor. A fé, para mim, sempre teve mais a ver com hierarquia do que com compaixão. Eu pregava com veemência, exigia conduta impecável dos fiéis e não tolerava quem duvidasse de minhas palavras. Era respeitado, temido e, no íntimo, orgulhoso desse poder disfarçado de santidade. Minha igreja era o centro da cidade e o espelho da minha vaidade. Mandei restaurar o altar, erguer novas torres e pintar meu próprio retrato na sacristia, justificando que era homenagem dos paroquianos. No fundo, era vaidade pura. Gostava de ver meu nome gravado nas placas de mármore, como se isso me aproximasse do divino. Naquela manhã de 1982, acordei com um peso estranho no peito, mas ignorei. A missa das 9 era mais importante, e eu jamais permitiria que minha fragilidade manchasse minha imagem. O templo estava cheio, o coro cantava, e eu me sentia senhor de tudo. Quando elevei o cálice, senti uma fisgada no coração. O chão sumiu sob meus pés e o mundo escureceu. O que aconteceu em seguida foi confuso. Ouvi gritos, o som distante do órgão e vi meu próprio corpo estendido diante do altar. Fiquei de pé, atônito, olhando os fiéis correndo em desespero. Tentei pedir ajuda, mas ninguém me ouvia. Toquei o ombro de uma mulher e minha mão atravessou o corpo dela como se fosse ar. Foi então que percebi que algo impossível estava acontecendo. Eu via tudo, mas ninguém me via. Olhei para o corpo imóvel e, num rompante de orgulho, gritei dentro de mim que aquilo era uma ilusão. Eu não podia estar morto. Um servo de Deus, como eu, não podia cair no mesmo destino dos pecadores. As horas passaram e a igreja esvaziou. A noite caiu e eu continuei ali, vagando entre os bancos, tentando entender. As velas ardiam devagar, projetando sombras longas pelas paredes. Em certo momento, percebi que as sombras pareciam se mover por vontade própria. Vozes começaram a surgir, sussurrando palavras que me incomodavam: vaidade, hipocrisia, orgulho. Tentei rezar, mas nenhuma oração saía. De repente, o chão do templo pareceu dissolver-se. Fui tomado por uma vertigem intensa e, quando dei por mim, o cenário havia mudado. Estava em um lugar cinzento, sem horizonte, onde o ar era pesado e frio. Ao redor, figuras humanas caminhavam lentamente, como se arrastassem o próprio desespero. Um som grave, semelhante a lamentos distantes, preenchia o espaço. Olhei para minhas vestes. A batina estava suja, manchada, como se refletisse o peso de tudo que escondi sob ela. A indignação tomou conta de mim. Como podia, eu, um padre, estar naquele lugar de tormento? Gritei contra o céu escuro, exigindo explicações. Nenhuma resposta veio, apenas o eco da minha própria voz voltando distorcida. Caminhei por horas, recusando-me a aceitar. Dizia a mim mesmo que era um teste, uma provação, algo passageiro. Mas, quanto mais eu negava, mais a escuridão parecia se aproximar. As figuras ao meu redor me olhavam com pena e medo. Uma delas murmurou que estávamos no umbral. A palavra me soou como uma heresia. Eu, que tanto pregara sobre o inferno dos outros, agora o via diante de mim. Mas o orgulho, meu velho companheiro, não me deixava ajoelhar. Em vez disso, ergui o queixo e declarei que Deus havia cometido um engano. Eu ainda acreditava ser justo demais para estar ali. E foi assim que começou o meu verdadeiro purgatório, não nas chamas, mas no espelho doloroso do meu próprio ego. O ar era pesado, denso como uma névoa que se infiltrava nos pensamentos. Eu caminhava entre sombras que se moviam lentamente, figuras humanas distorcidas, algumas ajoelhadas, outras debatendo-se em prantos. O lugar tinha cheiro de ferro e de lembranças antigas. Mesmo assim, eu me recusava a acreditar que aquele era o meu destino. Um padre no umbral. Impossível. Tentei rezar, mas as palavras se perdiam antes de sair. O Pai Nosso parecia travar na garganta, como se o ar não me permitisse invocar o sagrado. Senti raiva. Olhei em volta e gritei que era um homem de Deus,
que não pertencia àquela região de trevas. Algumas figuras me olharam em silêncio, outras riram. Um espírito de aparência envelhecida aproximou-se. O rosto era cansado, os olhos fundos. Ele me observou por um tempo antes de falar. Disse com voz calma que todos os que ali estavam haviam acreditado em algo que o cegou. Alguns foram ricos, outros poderosos, e alguns, como eu, vestiram a fé para esconder o próprio orgulho. Aquelas palavras me feriram mais do que o ambiente sombrio. Disse a ele que estava enganado, que eu havia dedicado a vida à igreja, aos sacramentos, à doutrina. Ele respondeu que servir a Deus não é erguer templos, mas corações. Que eu havia erguido altares de pedra, mas demolido almas com julgamentos e vaidade. Virei-lhe as costas, furioso. Eu não suportava ser confrontado. Caminhei em direção à escuridão, querendo afastar-me de todos. Enquanto andava, percebia o chão se transformar, o solo pulsava sob os pés como se respirasse. As sombras pareciam reagir ao meu orgulho, aproximando-se, tocando meu corpo espiritual, como se quisessem lembrar-me de quem eu realmente era. Passei por vales de lama, por ruínas que pareciam igrejas em decomposição. Vi imagens sagradas quebradas, vitrais rachados, e percebi que aquele cenário era reflexo da minha própria alma, uma fé que se sustentava mais em aparências do que em amor. Mesmo assim, eu me negava a ceder. Em determinado momento, ouvi vozes conhecidas. Eram padres e freiras que haviam desencarnado antes de mim. Estavam em grupos, alguns em sofrimento silencioso, outros em prece. Reconheci um deles, o velho Frei Augusto, que eu tanto critiquei em vida por ser humilde demais. Ele me olhou com serenidade e se aproximou. Anselmo, quanto tempo mais vai lutar contra a verdade? Perguntou, com voz serena. Respondi que não tinha o que admitir, que tudo aquilo era um equívoco espiritual. Ele sorriu, e o sorriso dele doeu mais do que qualquer acusação. Disse que o verdadeiro abismo não é o umbral, mas o orgulho que impede a alma de ver a luz. A raiva voltou a me dominar. Perguntei se ele se achava melhor do que eu. Ele respondeu apenas que não havia melhor nem pior, apenas almas em aprendizado. Aquelas palavras simples ecoaram como martelo na mente. Eu queria discutir, mas a força delas era tão mansa que desmontava meus argumentos. Afastei-me cambaleante. As sombras pareciam rir de mim, mas em meio àquele riso algo começou a mudar. Vi uma mulher ajoelhada, envolta em luz fraca, rezando por alguém. A imagem dela parecia atravessar o espaço, como se estivesse em outro plano. Percebi, com um aperto no peito, que era minha mãe. Ela segurava um terço e chorava baixinho. Rezava por mim. Pela primeira vez desde minha morte, senti vergonha. O orgulho tentou resistir, mas o som daquela oração quebrou algo dentro de mim. A lama ao redor pareceu se acalmar, e a escuridão perdeu força por um instante. Mas logo voltei à revolta. Disse a mim mesmo que minha mãe chorava por saudade, não por culpa minha. Que eu não precisava de intercessão. E ao pensar assim, a névoa se adensou novamente. Vozes voltaram a sussurrar: orgulho, orgulho, orgulho. Corri tentando escapar do som, mas ele vinha de dentro de mim. Em certo momento, tropecei e caí de joelhos. Vi minhas mãos espirituais cobertas de uma poeira negra. Foi então que percebi que essa substância era o reflexo daquilo que eu trazia por dentro. A escuridão não era um castigo externo, era o espelho da minha alma. Ao longe, uma luz tênue apareceu. Não era forte, apenas um brilho distante. Uma figura humana caminhava naquela direção, recolhendo outros que pediam ajuda. Eu, no entanto, fiquei parado, observando com desconfiança. Uma voz interior dizia para eu não me aproximar, que não precisava de auxílio. Mas parte de mim queria seguir. O conflito rasgava meu espírito entre o orgulho e o desejo de redenção. Permaneci ajoelhado, observando aquela luz desaparecer lentamente, levando com ela os que tiveram coragem de acreditar. Fiquei só. O silêncio voltou, pesado. Foi então que, pela primeira vez, admiti um pensamento que me assustou. Talvez eu realmente estivesse perdido. Não sei quanto tempo fiquei ajoelhado naquele chão frio e enevoado. O tempo ali não seguia os relógios do mundo dos vivos. Era um tempo psicológico, feito de arrependimentos e de pensamentos que se repetiam como ecos intermináveis. O silêncio não era ausência de som, era um espelho onde minha própria voz voltava distorcida, lembrando-me das palavras duras que proferi em vida. Aos poucos, o orgulho começou a se transformar em raiva. Eu me perguntava por que Deus permitiria que um homem de fé terminasse naquele lugar. Porque
que dedicara tantos anos à igreja, deveria dividir o mesmo espaço com almas que blasfemavam e mendigavam perdão. A raiva me sustentava. Era o combustível da minha negação. Enquanto andava, vi sombras se contorcendo em gestos de desespero. Algumas pediam ajuda, outras riam de maneira estranha, misto de loucura e sofrimento. Eu me afastava delas com repulsa, tentando preservar uma dignidade que já não existia. A cada passo, porém, o ambiente parecia reagir. Quanto mais eu julgava, mais o nevoeiro escurecia. De repente, o espaço à minha frente se abriu. Um som grave ecoou, como um trovão distante. A névoa girou em redemoinhos, e uma figura luminosa surgiu. Não era alguém vindo para me salvar, mas um reflexo de mim mesmo. Vi o meu rosto projetado à frente, multiplicado em várias versões: o padre autoritário, o homem que se achava dono da verdade, o confessor que apontava pecados, mas escondia os próprios. Uma força invisível me obrigou a olhar. Vi cenas da minha vida desfilarem diante de mim. Lembrei do seminarista que sonhava em servir a Deus, sincero e puro, antes que o poder da batina o corrompesse. Vi o padre que desprezava os fiéis simples por achá-los ignorantes, o pregador que falava sobre humildade enquanto se sentava em cadeiras douradas. Vi o homem que se irritava com pobres, chamando-os de preguiçosos, e que escondia mágoas antigas por nunca ter sido amado verdadeiramente. A cada imagem, sentia uma dor intensa. Não era dor física, era moral. Era a sensação de ver, sem disfarces, a alma nua diante da própria consciência. Tentei desviar o olhar, mas era inútil. A voz interior me obrigava a assistir a cada lembrança. Em uma das visões, vi uma mulher ajoelhada em confissão. Ela chorava e contava seus pecados com sinceridade. Eu a interrompia, impaciente, e a humilhava com palavras frias. Disse a ela que não era digna de perdão, que sua alma estava manchada demais. Quando a cena terminou, ouvi seu choro ecoando pelo umbral. Era o mesmo som que eu ouvira ao longe, sem reconhecer. Outras lembranças surgiram. Vi-me manipulando a fé de pessoas simples, exigindo doações para obras que exaltavam mais o meu nome do que o nome de Deus. Lembrei das vezes em que recusei a confissão de homens arrependidos porque julgava não serem dignos. Percebi que, enquanto apontava o erro dos outros, eu alimentava o meu próprio orgulho como um altar secreto dentro do coração. As visões cessaram, e eu caí de joelhos. Pela primeira vez, não consegui falar. Nenhuma justificativa vinha. Senti vergonha, mas ela logo se misturou com desespero. Eu me perguntava se ainda haveria perdão para alguém como eu. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Uma figura se aproximava lentamente, envolta em uma luz fraca, azulada. Seu rosto era calmo, e seus olhos pareciam compreender tudo o que eu sentia. Ele não falou de imediato. Apenas se ajoelhou ao meu lado e colocou a mão sobre meu ombro. Senti uma vibração diferente, uma espécie de paz que há muito eu não sentia. O homem me olhou com compaixão e disse que a dor que eu experimentava era a confissão que o orgulho havia negado. Que Deus não castiga, apenas revela. Que o umbral não era um inferno, mas um espelho. As palavras dele atravessaram minha alma. Eu quis perguntar quem ele era, mas algo me dizia que não importava. Sua presença era mais forte do que qualquer título. Ele continuou, dizendo que o arrependimento sincero é a única chave que abre as portas da luz, e que até aquele que pregou o Evangelho pode perder-se se não o vive em verdade. Pedi para que ele me tirasse dali, mas ele respondeu que ninguém pode ser arrancado do umbral, é o próprio Espírito quem precisa levantar-se. A luz ao redor dele começou a enfraquecer, como se me convidasse a seguir, mas o orgulho ainda me segurava. Disse a ele que eu não merecia estar entre os condenados, e que Deus sabia das minhas boas intenções. Ele apenas sorriu e respondeu que até as boas intenções podem esconder o desejo de ser admirado. Aquelas palavras foram como espadas. Quando percebi, ele havia se afastado, deixando um rastro de luz no chão lamacento. Sozinho novamente, olhei para o reflexo negro de minhas mãos e percebi que, mesmo em meio à dor, algo dentro de mim começava a se quebrar. Talvez o orgulho não fosse força, mas prisão. As visões cessaram, mas o peso delas permaneceu sobre mim como uma cruz invisível. Caminhei por longos trechos do umbral, onde o chão parecia feito de cinzas e o ar de lamentos. Havia uma espécie de bruma que impedia a visão completa do horizonte, e às vezes, figuras surgiam e desapareciam como fumaça. Eu já não gritava por justiça, apenas caminhava tentando entender o que ainda fazia ali. Um grupo de espíritos se aproximou. Vinham em silêncio, vestidos de sombras que lembravam vestes religiosas. Havia padres, pastores, monges. Alguns seguravam terços, outros livros sagrados.
Seus rostos carregavam expressões de confusão e vergonha. Um deles, de olhar severo, me perguntou se eu também havia servido ao altar. Respondi que sim, e ele assentiu com tristeza. Disse que estávamos ali porque confundimos o púlpito com o trono, e a palavra de Deus com o som da própria voz. Senti o peso daquelas palavras. Durante anos, eu havia acreditado ser mensageiro da verdade, mas agora via que usava a verdade como espelho do meu ego. Outro espírito, mais idoso, interveio dizendo que o maior pecado do sacerdote é julgar-se juiz da fé alheia, que o orgulho disfarçado de devoção é a mais perigosa das quedas. Esses espíritos pareciam reunidos em aprendizado. Havia instrutores luminosos entre eles, orientando com paciência. Fiquei observando de longe. Vi um deles, uma mulher de luz serena, ajudar um padre ajoelhado a erguer-se. Ela dizia que cada lágrima sincera abre uma janela para o alto. Ele chorava, e uma claridade envolvia seu corpo, tornando-o menos denso. Vi quando ele foi conduzido para longe, envolto em luz. Aquela cena me tocou, mas o orgulho ainda resistia. Eu dizia a mim mesmo que não precisava chorar, que minha dor era digna, e que o sofrimento era injusto. Mesmo assim, uma parte do meu ser começava a amolecer. Eu sentia o conflito entre o homem que fui e o espírito que tentava renascer. Continuei caminhando, até encontrar um vale onde o som parecia condensar-se. Eram preces e gritos misturados. Vi centenas de almas repetindo palavras de fé, mas sem emoção. Suas bocas se moviam, mas o som era vazio. Uma voz ao meu lado me explicou que aquelas eram almas presas à formalidade religiosa, que rezavam de cor sem sentir. Oravam para manter aparências até no além. Senti um arrepio. Quantas vezes eu mesmo havia feito o mesmo? Quantas vezes recitei missa sem coração, preocupado apenas com o tom da voz e o olhar dos fiéis? O eco dessas lembranças me feriu mais do que qualquer lamento em volta. De repente, ouvi um som diferente. Era uma risada amarga, alta, que cortava o ar. Uma figura se aproximava mancando. Era um homem corpulento, de olhos duros e voz rouca. Vestia uma batina rasgada, e ao me ver, gritou, mais um pregador caído. Tentei recuar, mas ele veio até mim, rindo e chorando ao mesmo tempo. Disse que fora bispo, e que passará a vida pregando o amor enquanto cultivava o medo. Que abençoara multidões, mas desprezara os humildes. Quando olhei com desprezo, ele me agarrou pelos ombros e disse, não me olhe assim, somos iguais. Eu negava minhas falhas, e você ainda as nega. Suas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão. Ele soltou-me e caiu de joelhos, gritando que já não suportava a culpa. Vi então dois espíritos luminosos se aproximarem e o envolverem em claridade. Ele foi levado, e o silêncio voltou. Fiquei só, e o som da risada dele ainda ecoava, misturado ao eco das minhas pregações passadas. O orgulho em mim começava a ruir. Eu percebia que resistir à verdade era como tentar conter o mar com as mãos. Sentei-me sobre uma pedra e, pela primeira vez, fiz uma oração sincera. Não pedi perdão, apenas pedi entendimento. Disse a Deus que eu não sabia mais quem era, e que precisava aprender de novo o que significava amar. Enquanto eu orava, o ambiente pareceu mudar. O ar ficou mais leve, e uma brisa diferente percorreu o vale. Do alto, um clarão suave se formou. Uma voz calma ecoou dentro de mim, sem som, mas com força. Ninguém se perde quando busca com humildade. Levantei a cabeça e vi uma figura luminosa ao longe, a mesma que eu havia encontrado antes. Ele me observava em silêncio, como quem aguarda a decisão de uma criança teimosa. Entendi, sem palavras, que ele me dava uma escolha: continuar na dor do orgulho ou caminhar para o aprendizado da humildade. Dei alguns passos na direção dele. Cada passo parecia pesar uma vida inteira. Mas quando avancei, a luz se expandiu. As sombras ao redor diminuíram, e as vozes de lamento tornaram-se distantes. Eu ainda sentia vergonha, mas junto dela nascia algo novo, a vontade de mudar. A figura se aproximou e disse com serenidade que ninguém renasce sem antes morrer para o próprio orgulho. E naquele momento, compreendi que eu ainda não havia morrido completamente. O padre havia tombado no altar, mas o homem em mim ainda lutava contra a queda. A figura luminosa me observava à distância, sem impor nada. Era como se me convidasse a caminhar, mas esperasse que a vontade partisse de mim. Eu olhava para ela e sentia uma mistura de medo e desejo. O medo vinha do orgulho que ainda resistia, e o desejo nascia da paz que aquela presença transmitia. A luz ao redor dele não ofuscava, apenas aquecia. Era diferente de tudo o que eu conhecera. Dei o primeiro passo.
O chão, antes lamacento, começou a se firmar. A cada passo, as sombras recuavam um pouco, e eu sentia o ar menos denso. Quando me aproximei, ele estendeu a mão. Não falou meu nome, mas o som da voz dele penetrou minha mente com ternura. Disse que estava ali para conduzir-me a um lugar de aprendizado, e que meu sofrimento só cessaria quando eu deixasse de justificar minhas dores. Caminhamos lado a lado por uma trilha envolta em névoa. O ambiente começou a clarear até se abrir em uma planície iluminada por luz suave. Havia construções simples, parecidas com mosteiros, mas feitas de uma matéria translúcida. Espíritos caminhavam em silêncio, alguns estudando, outros orando. A sensação era de harmonia. Meu guia, o homem de luz, explicou que aquele lugar era uma zona de recuperação para almas que haviam usado a fé como instrumento de poder. Disse que o orgulho religioso é uma das provas mais duras, pois a pessoa acredita servir ao divino quando, na verdade, serve a si mesma. Suas palavras eram firmes, mas cheias de compaixão. Entrei com ele em uma espécie de salão circular. No centro, havia uma fonte luminosa, e ao redor, bancos simples. Outros espíritos estavam ali, todos em silêncio. Meu guia pediu que eu me sentasse e apenas observasse. À medida que o fazia, percebia que o som da água parecia uma oração. Nenhuma palavra era dita, mas o ambiente inteiro vibrava como se respirasse em prece. Durante muito tempo, fiquei apenas ouvindo. Aos poucos, uma paz desconhecida começou a se instalar dentro de mim. Pela primeira vez desde a morte, não senti necessidade de falar, ensinar ou corrigir. Apenas ouvi. O silêncio tornou-se um mestre que me mostrava o quanto minhas palavras, em vida, haviam sido usadas para impor e não para curar. O homem de luz aproximou-se e perguntou o que eu via naquela fonte. Respondi que via reflexos, figuras que vinham e iam. Ele disse que aquilo era minha própria mente, projetando memórias ainda presas. Pediu que eu observasse sem julgar. Fiz o que ele mandou. As imagens surgiram. O menino Anselmo, ajoelhado no seminário, rezando com fé pura. O jovem padre, confiante e ambicioso. O homem maduro, cercado por elogios e bajulações. Vi o momento em que substituí o amor pelo rigor, a fé pela vaidade. O reflexo tremeu, e o rosto que vi era o meu, agora coberto por fissuras de luz. Meu guia explicou que o orgulho é uma prisão construída com o material do próprio intelecto. Disse que muitos líderes espirituais se perdem porque acreditam possuir a verdade. A verdadeira sabedoria, no entanto, está em reconhecer-se eterno aprendiz. Essas palavras me tocaram profundamente. Lembrei de tantos sermões em que eu dizia aos fiéis que apenas os humildes herdariam o reino dos céus, sem perceber que era eu quem mais precisava ouvir aquilo. Uma tristeza mansa me tomou, e lágrimas invisíveis escorreram pelo meu rosto espiritual. Ele se aproximou e colocou a mão sobre meu peito. Senti um calor suave, que parecia dissolver uma camada antiga dentro de mim. Disse que o arrependimento sincero é o início da fé verdadeira, porque a fé sem humildade é cega. Naquela hora, eu quis rezar, mas não encontrei palavras. Ele me orientou a apenas sentir gratidão. E foi o que fiz. Fechei os olhos e agradeci, sem pedir nada, apenas por poder sentir de novo algo que se parecia com paz. Quando abri os olhos, percebi que o brilho ao redor havia aumentado. O salão inteiro estava mais claro, e as vozes dos outros espíritos se tornaram audíveis. Eles entoavam uma melodia simples, que falava de perdão e recomeço. Meu guia explicou que aquele cântico não vinha dos lábios, mas do coração. Era a vibração dos que, após tanto tempo, conseguiam aceitar a própria queda e se levantar. Passei o que pareciam dias naquela região. A cada momento, aprendia algo novo. Estudei com outros espíritos, ouvi relatos de padres, pastores e monges que, como eu, haviam se perdido na ilusão de poder espiritual. Todos traziam histórias parecidas: orgulho, vaidade, domínio sobre os outros em nome de Deus. A dor deles era minha. Certa vez, durante uma reunião, meu guia me olhou com ternura e disse que meu coração começava a compreender. Disse que ainda havia muito a reparar, mas que a chama da fé genuína voltava a brilhar dentro de mim. Foi então que percebi algo novo. Ao longe, como num sonho, vi novamente o rosto de minha mãe, agora mais sereno. Ela segurava o terço e sorria. Entendi que suas orações haviam me acompanhado até ali. Naquele momento, ajoelhei-me e fiz minha primeira oração sincera desde a morte. Não pedi o céu, não pedi salvação. Pedi apenas para aprender a amar como Jesus amou. E pela primeira vez, o umbral dentro de mim começou a desaparecer. Os dias naquela região de aprendizado não se contavam por relógios, mas por transformações interiores. A cada nova lição,
sentia-me mais leve, como se a alma voltasse a respirar depois de décadas de asfixia moral. O orgulho que me definirá em vida já não rugia, mas ainda sussurrava em mim, como uma voz antiga pedindo atenção. Meu guia sabia disso, e foi por isso que um dia me chamou e disse: chegou a hora de servir. Essas palavras me causaram espanto. Servir? Eu, que sempre ocupei o lugar de comando, agora deveria aprender a obedecer? Ele apenas sorriu. Disse que o serviço é a mais alta forma de prece, e que nenhuma alma se liberta apenas aprendendo, é preciso agir no bem. Fomos conduzidos a uma nova região, mais sombria. Era uma zona intermediária entre a colônia e as regiões profundas do umbral. Ali, o ambiente era denso, com cores cinzentas e vibrações pesadas, mas já havia faíscas de luz espalhadas entre as sombras. Meu guia explicou que aquele era o lugar dos que começavam a despertar para a culpa, mas ainda não compreendiam o perdão. Havia fileiras de abrigos simples, onde espíritos desorientados eram acolhidos por equipes luminosas. Vi trabalhadores espirituais cuidando de muitos que choravam, gritavam ou apenas se mantinham imóveis, mergulhados em sofrimento silencioso. Cada um era atendido com paciência infinita. Ele me entregou uma tarefa simples: escutar. Disse que eu deveria sentar-me com aqueles que precisassem falar e apenas ouvir, sem pregar, sem ensinar, sem corrigir. No início, achei aquilo pequeno demais. Um padre reduzido a ouvinte. Mas logo percebi que ouvir era o que eu menos soubera fazer em vida. Sentei-me ao lado de uma mulher ajoelhada, que chorava baixinho. Ela havia sido beata, mas em sua dor confessou ter usado a devoção para manipular os outros, criando fofocas e discórdias no templo. Eu a ouvi em silêncio, e quando ela terminou, tentei falar, mas meu guia fez um gesto pedindo que não. Bastava ouvir com compaixão. A mulher levantou o rosto e, chorando, agradeceu. Disse que há séculos ninguém a escutava sem julgá-la. Naquele instante, percebi o poder do silêncio acolhedor. Em outro dia, aproximei-me de um homem de feições duras, que gritava dizendo que não acreditava mais em Deus. Ele havia sido pregador e perderá a fé ao perceber que suas palavras nunca mudaram seu próprio coração. Sentei-me ao lado dele, e depois de longos minutos de silêncio, disse apenas: eu também fui um pregador perdido. Ele me olhou com espanto e começou a chorar. Meu guia me observava à distância, satisfeito. Ele explicou que a humildade verdadeira não se declara, se vive. Que cada gesto de compreensão dissolve um pouco das trevas interiores. Certo dia, durante o trabalho, algo extraordinário aconteceu. Fui chamado para ajudar em uma área mais densa, onde espíritos revoltados se reuniam em grupos de ódio e blasfêmia. Lá, encontrei alguém que me fez estremecer. Era o bispo que, em vida, fora meu superior direto. Aquele que eu invejara secretamente e de quem guardava rancor. Ele estava ajoelhado, com o olhar vazio. Meu primeiro impulso foi julgá-lo. O velho orgulho levantou a cabeça, querendo apontar falhas, mas uma força nova dentro de mim me conteve. Ajoelhei-me diante dele, toquei-lhe o ombro e disse com sinceridade: somos iguais. Erramos por pensar que o altar era um trono. Agora, só nos resta aprender a amar. Ele levantou os olhos e chorou. E enquanto chorava, uma luz azulada começou a envolvê-lo. Meu guia apareceu ao meu lado e colocou a mão em meu ombro. Disse que aquele era o verdadeiro perdão, não o que se fala, mas o que se oferece em silêncio. Durante semanas ou o que parecia ser semanas, continuei servindo. Aprendi a carregar corpos espirituais debilitados, a orar junto aos que gemiam, a consolar sem prometer. Cada ato de bondade me curava. Eu já não via o umbral como um castigo, mas como uma escola. Aquelas almas eram espelhos do que eu havia sido, e cada uma delas me ensinava algo que nenhum livro sagrado havia mostrado. Uma noite, enquanto descansava à beira de um lago espiritual, o homem de luz se aproximou novamente. Disse que meu tempo de aprendizado naquela região estava quase concluído, que eu havia provado compreender o sentido do servir. Eu o agradeci e perguntei o que viria depois. Ele respondeu que todo aquele que aprende a servir precisa aprender também a perdoar a si mesmo. Essas palavras ficaram em mim como um desafio. Percebi que ainda não me perdoara. Carregava o peso das minhas pregações frias, das lágrimas que causei, dos corações que feri. O arrependimento era sincero, mas o perdão interior ainda me faltava. Meu guia sorriu e disse que o perdão é o amanhecer da alma, e que esse amanhecer estava próximo. Naquele instante, percebi que a escuridão ao redor se dissipava aos poucos, revelando um novo horizonte. Uma claridade dourada se desenhava à distância, como o sol nascendo após uma longa noite. E dentro de mim, algo dizia que o fim da minha jornada de trevas estava se aproximando.
A claridade que surgia no horizonte parecia anunciar algo maior do que uma simples mudança de lugar. Era uma vibração diferente, como se o próprio ar começasse a cantar uma melodia silenciosa. Eu caminhava em direção àquele brilho, guiado pelo homem de luz que me acompanhava desde o início da recuperação. Cada passo parecia aliviar um peso invisível. Ele me levou até um campo sereno, onde o chão se misturava a névoas douradas. No centro havia uma estrutura circular, semelhante a um altar feito de pedra clara. Em volta, espíritos serenos esperavam em silêncio. Meu guia disse que ali seria o momento do confronto final com a minha própria consciência. Explicou que o perdão não é um decreto divino que chega de fora, mas o nascimento da luz dentro do coração que reconhece o erro e aceita recomeçar. Sentei-me diante do altar. O homem de luz tocou a superfície da pedra, e imediatamente a imagem da minha vida começou a se projetar. As cenas não eram mais de pecado ou condenação, mas de consequência. Vi as pessoas que magoei e o que cada gesto meu havia causado nelas. Vi fiéis que se afastaram da fé porque eu os envergonhei publicamente. Vi um jovem que me procurara em desespero e a quem eu negara ajuda, por julgá-lo fraco. Vi uma mulher simples, que eu ridicularizei por rezar do próprio modo. E percebi que cada uma dessas almas carregava cicatrizes que, de algum modo, eu ajudara a criar. A dor voltou, mas era uma dor diferente, limpa, sem revolta. Eu não chorava por mim, mas por eles. Senti vontade de ajoelhar e pedir desculpas a cada um. Meu guia explicou que essa vontade era o primeiro sinal do perdão verdadeiro, o arrependimento que busca reparar, não o que teme castigo. De repente, as imagens se transformaram. Vi minha mãe novamente, orando com o terço nas mãos. Mas desta vez ela não estava sozinha. Atrás dela, centenas de pessoas faziam a mesma prece. Eram os corações que, em vida, eu havia tocado sem perceber. Gente que se sentirá inspirada por uma palavra minha, mesmo quando eu não falava com pureza. Pessoas que encontraram fé apesar de mim, não por minha causa. Aquilo me fez chorar. Meu guia explicou que Deus transforma até nossos erros em instrumentos de luz quando há arrependimento sincero. Disse que nenhuma semente de amor se perde, mesmo plantada por mãos orgulhosas. Olhei para o alto e disse em pensamento: Senhor, eu não mereço o céu, mas peço força para não me afastar mais da tua luz. A claridade ao redor cresceu e senti como se algo se quebrasse dentro de mim, o último muro do orgulho. Então, uma voz familiar ecoou. Reconheci de imediato. Era do bispo que eu havia ajudado tempos antes. Ele se aproximava agora vestido de luz, com semblante sereno. Disse que o perdão que eu lhe ofereci libertou não apenas a ele, mas também a mim. Falou que quando perdoamos, desatamos o nó que nos prende ao passado. Ele colocou as mãos sobre minha cabeça e orou por mim. E, naquele instante, senti uma corrente de energia atravessar todo o meu ser. Era como se o coração espiritual se abrisse, e dali brotasse uma luz própria. A sensação era de renascimento. Meu guia então me explicou que eu estava pronto para deixar o umbral definitivamente. Disse que a colônia superior aguardava minha chegada e que, mais tarde, eu serviria em tarefas de auxílio, ajudando outros sacerdotes que ainda se perdiam no labirinto do orgulho. Enquanto caminhávamos em direção à luz, percebi que figuras vinham ao meu encontro. Reconheci alguns dos que eu havia escutado e consolado. Vinham sorrindo, em gratidão. Cada um deles tocava meu ombro e dizia silenciosamente: agora você entende. A emoção foi tão grande que caí de joelhos. Meu guia colocou a mão sobre meu ombro e me levantou. Disse que o servo que se ajoelha por humildade não precisa mais se curvar por culpa. E acrescentou: você morreu 2 vezes, Anselmo, uma no altar, outra dentro de si. Agora é hora de viver de verdade. O campo começou a se encher de brilho. O som de preces suaves parecia vir de todos os lados. A cada passo, o peso do passado ficava para trás, dissolvido em luz. Eu sentia dentro do peito uma alegria serena, que nenhuma palavra humana seria capaz de descrever. Vi uma escada de claridade surgir à frente. O homem de luz estendeu a mão. Hesitei por um instante, não por medo, mas por gratidão. Olhei para trás e vi o umbral pela última vez. Já não me assustava. Era como ver a antiga igreja de pedra que um dia desabei sobre mim mesmo, agora distante e silenciosa. Abracei o mentor espiritual e agradeci. Ele apenas sorriu e disse que o verdadeiro altar está no coração que aprende a amar. E assim, com o olhar voltado para o alto, dei o primeiro passo rumo à luz. Quando atravessei o limiar da escada luminosa, uma vibração diferente percorreu todo o meu ser. A sensação era de leveza, como se eu deixasse para trás séculos de peso e orgulho.
A luz não era ofuscante, mas viva, cheia de tonalidades que dançavam em harmonia, dourados, brancos e lilazes se misturavam, formando um horizonte que parecia respirar amor. O homem de luz seguia à frente, silencioso. A cada passo, percebia que o ambiente se transformava. Não havia mais o ar pesado do umbral, nem o cheiro metálico da dor. Em seu lugar, havia brisa, perfumes suaves e sons que lembravam cânticos distantes. O chão era coberto por algo que lembrava relva luminosa, e as construções pareciam feitas de energia. Paramos diante de um grande portal translúcido. Sobre ele, havia uma inscrição que não li com os olhos, mas compreendi com o coração que o amor é o templo onde a fé renasce. Meu guia me olhou com ternura e disse que eu estava entrando em uma colônia espiritual dedicada ao amparo de religiosos desencarnados, de todas as crenças. Ali, o estudo, o trabalho e a caridade substituíam a penitência. O objetivo não era pagar culpas, mas transformar orgulho em humildade e fé cega em amor consciente. Fui recebido por outros trabalhadores. Suas presenças irradiavam serenidade. Entre eles reconheci o bispo a quem havia perdoado. Agora, vestido de luz, ele se aproximou sorrindo e me abraçou. Disse que estávamos juntos novamente, não para acomodar almas, mas para servi-las. Senti uma alegria pura, livre de vaidade, como se o simples ato de reencontrar um irmão fosse o verdadeiro sacramento. Fui levado a um espaço aberto, onde grupos de espíritos estudavam. Havia mesas circulares, livros que não se abriam com as mãos, mas com o pensamento, e telas de energia que mostravam cenas educativas. Em cada rosto, via a tranquilidade de quem encontrara propósito. Meu mentor explicou que eu trabalharia com um grupo de atendimento a recém-desencarnados que ainda se julgavam santos, incapazes de aceitar que também erraram. Sorri, emocionado. Era exatamente o espelho do que eu havia sido. Os primeiros atendimentos foram marcantes. Vi padres, pastores, freiras, rabinos, monges. Cada um trazia um tipo diferente de orgulho, e em todos eu me reconhecia. Eu os escutava com paciência, lembrando-me de como resistia ao chamado da luz. Muitas vezes, bastava segurar a mão deles em silêncio. O gesto de humildade falava mais do que qualquer sermão. Durante o descanso, caminhava pelos jardins da colônia. Havia fontes que emitiam sons semelhantes a coros e flores que brilhavam mesmo sem sol. Às vezes, eu me sentava à beira de um lago transparente e via refletido não mais o padre autoritário, mas o homem que aprenderá a servir. Certa vez, enquanto meditava, uma presença familiar se aproximou. Era minha mãe. Vestia um manto claro e trazia o mesmo terço com que tantas vezes orara por mim. Ela sorriu e me abraçou. Não disse nada, mas o abraço dizia tudo. O amor dela havia atravessado o tempo e as sombras para me alcançar. Quando se afastou, ouvi sua voz suave. Filho, o verdadeiro altar é o coração que aprende a amar. Que tua fé agora sirva à bondade. Fiquei ajoelhado, chorando em silêncio, sentindo que aquele era o momento que minha alma esperara por toda a eternidade. Depois daquele encontro, recebi a visita do meu mentor. Disse que minha etapa naquela colônia terminaria em breve. Havia novas tarefas me aguardando em planos ainda mais próximos da terra. Explicou que o trabalho de resgate exigia coragem e compaixão, e que eu seria enviado em missões de auxílio, especialmente entre religiosos recém-desencarnados. Senti uma gratidão profunda. A ideia de retornar às zonas escuras já não me causava medo. Eu sabia agora que o umbral não é um castigo, mas um campo de semeadura. Lá, almas aprendem a florescer entre espinhos. Na véspera da partida, caminhei até o ponto mais alto da colônia. Dali via-se o horizonte espiritual, onde o dourado do céu se misturava ao azul profundo. Fechei os olhos e orei, não como padre, mas como filho de Deus. Agradeci pela dor que me curou, pela queda que me fez enxergar, pela luz que nunca desistiu de mim. Uma brisa suave tocou meu rosto. O som de sinos distantes ecoou. Meu guia apareceu ao meu lado, envolto em claridade. Disse que o amor verdadeiro não é o que fala de Deus, mas o que age em seu nome. Que as orações mais poderosas são aquelas que se transformam em mãos estendidas. A luz ao redor começou a se intensificar. Era o amanhecer espiritual. Senti que um novo ciclo estava prestes a começar. Antes de partir, olhei para o alto e murmurei: Senhor, que eu nunca mais pregue o teu nome sem sentir o teu amor. O horizonte se abriu em claridade dourada. A sensação era de voo, de leveza absoluta. Eu, que um dia caí do altar tomado pelo orgulho, agora ascendia sustentado pela humildade. E compreendi, enfim, que o verdadeiro céu não está acima de nós, mas dentro daquele que aprende a amar sem julgar.